Era uma vez um rei chamado Maidas II não o da lenda, que transformava tudo em ouro, mas um rei que já possuía todo o ouro. Seu palácio era tão vasto que ele nunca havia visitado todos os quartos. Seus jardins eram tão extensos que precisavam de um exército de jardineiros. Sua adega tinha vinhos mais antigos que a própria fundação do reino. Mas Maidas II tinha uma doença invisível, que nenhum médico conseguia curar. Ele tinha a doença do e se? E se eu conquistasse a província vizinha? E se eu construísse uma torre mais alta? E se eu trocasse toda a prataria por cristal? Maidas acordava todos os dias com uma fome que não era de comida. Era uma fome de novidade. Quando ele comprava um cavalo premiado, a alegria durava exatamente 3 dias. No quartel daí o cavalo era apenas um cavalo, e Maidas precisava de outro. Quando ele construía uma nova ala no palácio, a satisfação durava uma semana. Depois, era apenas mais uma parede, e ele precisava de outra. Ele era um homem que corria numa esteira dourada. Ele corria, suava, conquistava, mas nunca saía do lugar. A felicidade estava sempre um passo à frente, no horizonte, naquilo que ele ainda não tinha. Certa noite, durante um banquete extravagante onde serviam línguas de rouxinol e vinho com pó de pérolas, Maidas sentiu um vazio tão profundo que perdeu o ar. Ele olhou para toda aquela riqueza e sentiu náuseas. Ele se levantou, derrubando a taça de vinho, e gritou: "Alguém nesta mesa é feliz? De verdade?" O silêncio caiu sobre o salão. Os nobres baixaram os olhos. Ninguém ousava responder, porque todos ali sofriam da mesma doença. Todos queriam o que o rei tinha, e o rei queria o que ninguém sabia o que era. Apenas o bobo da corte, um anão idoso que estava sentado no chão roendo um osso, levantou a mão. "Majestade", disse o bobo, "eu conheço um homem feliz." "Quem? Traga-o aqui. Eu lhe darei metade do meu tesouro se ele me ensinar o segredo." "Ele não virá, Majestade. Ele não sai de onde mora. O senhor terá que ir até ele." Maidas, desesperado, vestiu uma capa simples para não ser reconhecido e seguiu o bobo. Eles saíram do palácio, atravessaram a cidade rica, passaram pelos bairros pobres e continuaram andando até a orla do mar, onde a terra acabava e só havia areia e sal. Lá vivia Diógenes, não o famoso cínico, mas um pescador solitário. A casa de Diógenes era um barco virado na areia. Sua mobília era um tronco trazido pela maré. Sua riqueza era uma rede remendada. Quando o rei chegou, Diógenes estava sentado na areia, olhando o pôr do sol e comendo um pedaço de peixe assado na brasa. Ele comia com uma satisfação tão genuína, fechando os olhos a cada mordida, que Maidas sentiu inveja. O rei comia fazão sem gosto. Aquele homem comia peixe como se fosse ambrosia dos deuses. "Você é o homem feliz?" perguntou o rei, impaciente. Diógenes abriu um olho, depois o outro. Ele sorriu, mostrando dentes fortes. "Eu sou Diógenes. Se sou feliz? Agora, neste momento, com este peixe e este sol, sou o homem mais rico do mundo." Maidas bufou. "Não seja ridículo. Você vive na areia. Você veste trapos. Eu sou o rei. Eu tenho cofres cheios de ouro. Como você pode ser mais rico que eu? Sente-se." "Viajante", convidou Diógenes, "vamos conversar sobre riqueza." Maidas sentou-se no tronco, desconfortável. "Diga menos", começou o pescador. "Se o senhor tivesse todo o ouro do mundo, mas estivesse preso num deserto sem água, quanto valeria o seu ouro?" "Nada", disse Maidas. "Eu daria tudo por um copo d'água." "Então, o valor não está no ouro, está na necessidade." Se você está gostando de acompanhar, não esqueça de seguir o canal, curtir o vídeo e fazer um comentário para agregar para o nosso desenvolvimento pessoal. Diógenes pegou uma concha do mar, que usava para beber água. Imagine que a sua felicidade é esta água. E imagine que o seu desejo é o recipiente. O pescador encheu a concha e bebeu. "Minha concha é pequena. Eu preciso de pouco. Um peixe.
o sol, o som do mar. Quando eu consigo isso, minha concha transborda. Eu estou cheio. Eu estou satisfeito. Diógenes então pegou um balde velho que estava ali perto. O fundo do balde estava cheio de furos. O senhor, meu amigo, tem um balde enorme. O senhor quer palácios, exércitos, fama, imortalidade. O senhor coloca o oceano inteiro dentro do balde. Mas, olhe, Diógenes jogou água no balde furado. A água entrou e saiu imediatamente pelos buracos. O problema não é a quantidade de água que o senhor coloca. O problema é que o seu balde não tem fundo. O senhor não retém a felicidade. O senhor é um homem que bebe água salgada. Quanto mais bebe, mais sede. Temaidas olhou para o balde vazando. Era a imagem perfeita de sua vida. Mas como eu tapo os buracos? Perguntou o rei, com a voz embargada. Como eu paro de querer mais? O senhor não tapa os buracos conseguindo mais coisas, disse o pescador, voltando a comer seu peixe. O senhor tapa os buracos diminuindo o balde. Diógenes apontou para o palácio distante, cujas torres brilhavam ao longe. O senhor acha que é livre porque pode comprar tudo, mas o senhor é escravo de tudo, o que não tem. Eu sou livre, porque não desejo nada que não esteja ao meu alcance agora. Se amanhã não houver peixe, eu comerei algas. Se não houver sol, eu amarei a chuva. O homem rico não é aquele que tem muito. O homem rico é aquele que precisa de pouco. O rei Midas ficou sentado na areia até a noite cair. Ele viu o pescador se deitar sob o barco e dormir em segundos, com um sono profundo e sem sonhos. Midas, que dormia em colchões de pluma, precisava de poções para pregar o olho. Ele percebeu a ironia brutal. Ele, o rei, era o mendigo. Mendigava a aprovação. Mendigava a novidade. Mendigava o futuro. E Diógenes, o mendigo, era o rei. Governava seus próprios desejos e reinava soberano sobre o seu momento presente. Midas voltou para o palácio. Ele não doou tudo. O que tinha isso seria uma fábula boba, mas ele mudou. Ele parou de construir novas torres. Ele mandou trancar a adega por um tempo. No dia seguinte, ele sentou-se em seu jardim. Ele dispensou os músicos e os servos. Ele pegou uma maçã simples. Ele a mordeu. Ele sentiu a textura. Sentiu o doce. Sentiu o azedo. E, pela primeira vez em 40 anos, ele não pensou na próxima refeição. Ele apenas comeu a maçã e descobriu que ela bastava. Esta história ilustra uma das armadilhas mais comuns da vida moderna. A confusão entre prazer e felicidade, e entre riqueza e posses. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, dizia: pobre não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais. Nós vivemos na sociedade do balde furado. Somos bombardeados por propagandas que nos dizem que seremos felizes se comprarmos aquele carro, se fizermos aquela viagem, se tivermos aquele corpo. Nós corremos atrás dessas coisas. Nós as conseguimos. E a alegria dura. Quanto? Um dia, uma semana. E logo o balde esvazia e precisamos de mais. Isso se chama adaptação hedônica. O cérebro se acostuma com o luxo e ele deixa de dar prazer. O que era extraordinário vira normal, e o normal vira tedioso. A solução estoica não é viver na miséria. O estoicismo não é contra o dinheiro. Ele é contra a dependência do desejo. A verdadeira liberdade é olhar para o que você já tem e dizer: isso é suficiente. É a capacidade de encontrar alegria numa xícara de café, numa conversa com um amigo, numa caminhada. Se você precisa de um evento extraordinário para ser feliz, você passará a maior parte da vida infeliz esperando o evento. Mas se você treina sua mente para encontrar alegria no ordinário, você será feliz todos os dias. Pergunte-se hoje: o seu balde está furado? Você está tentando em slow, comprando coisas, buscando likes ou trocando de relacionamentos? Que tal parar de buscar mais água e começar a consertar o balde, aprendendo a querer menos? A riqueza é um estado de espírito, não um número na conta bancária.
Se você chegou até aqui, não esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo, para que você receba mais histórias como essa para se inspirar no seu cotidiano.